Nós vamos falar hoje sobre a educação disruptiva, que é o que nós queremos abordar aqui no dia de hoje, tá? A nossa programação vai ser essa, né? Nós vamos começar falando sobre como a desobediência pode nos levar à transformação, eu juntamente com a Priscila. Depois o Gustavo vai falar sobre diálogos com alunos do século XXI, uma pesquisa muito interessante que a Pearson desenvolveu, em dados assim, que são ótimos para a gente repensar o futuro da educação. A Milene depois vai falar por que gerenciar os sentimentos passa a ser a nova ordem da educação mundial. E por último, um case de sucesso, né, de como a educação disruptiva ela é sim possível, e nós temos escolas já implementando uma nova mentalidade, um novo conceito de ensino, né, que a Márcia Braghini vai falar da Escola Monteiro Lobato, na apresentação Uma Escola em Movimento. E daí no finalzinho nós vamos ter um espaço aberto para perguntas. Tá? Bom, vou começar falando um pouco sobre o Pensar a Dois, né? Estamos comemorando um ano de existência, agora em novembro. Nós começamos há um ano atrás fazendo podcasts, artigos e vídeos, com o intuito de transformar pessoas para transformar o mundo. Aproveitando que a gente começou a perceber que havia, na sociedade em geral, um clima de muita polarização, de um debate de ideias muito aguerridos. E a gente queria trazer para o debate uma reflexão um pouco mais pacífica, uma reflexão muito mais voltada ao entendimento. Por isso que a gente costuma dizer que o nosso objetivo, quando a gente faz os nossos eventos, nossos artigos, nossos podcasts, não é ter razão, não é defender um ponto de vista, é sim provocar a reflexão nas pessoas. Nós entendemos que atualmente há 3 tipos de comunicação. Uma comunicação mais imperativa, na qual a pessoa ou a entidade, ela simplesmente fala e não está interessada num feedback, não está interessada numa contrapartida, ela simplesmente quer impor o seu ponto de vista. Existe a comunicação combativa, que a pessoa até tem interesse em ouvir o outro lado, mas já munida de uma contra-argumentação. Ela quer fazer valer o seu ponto de vista. E por último, a comunicação que nós entendemos ser a que nós defendemos, né? Que é a comunicação do entendimento. É ouvir o outro, o seu pensamento, aquilo que a pessoa defende, né? E tudo bem, né? Não tem a necessidade da gente impor um ponto de vista, é entender o que a pessoa tem a dizer e o mundo a qual ela pertence, né? E o que a gente procura fazer, né, no Pensar a Dois? Nós realizamos os nossos podcasts, temos mais de 30 atualmente, abordando assuntos os mais variados possíveis, né? Já falamos sobre sexualidade, o mais recente é a violência contra a mulher. Falamos também muito sobre educação, falamos sobre futurismo, falamos sobre um documentário muito interessante que nós assistimos atualmente, chamado O Silêncio dos Homens. É ótimo, né? Então a gente sempre procura trabalhar com temas polêmicos. Realizamos eventos, né? Hoje aqui na Unibis nós estamos fazendo mais um dos nossos eventos, a gente também realiza bastante eventos no InovaBrá, artigos e também vídeos, tá? Tudo isso está no nosso site, no Pensar, e frases também, tudo isso está disponível no nosso site pensara2.com.br. E quem está assistindo aqui e quiser participar, colaborar, compartilhar, tem aqui as nossas redes sociais e também utilizar a hashtag Educação Disruptiva. Tá? Na cadeira de vocês estão uma fichinha para vocês preencherem, que no final nós vamos sortear 5 livros. Tá? 3 livros meus, né, relativos a marketing digital, e 2 livros da Márcia, que ela conta um case da escola. Tá? Então quem quiser participar, basta preencher. E ali, na mesinha do fundo, tem uma caixinha para ser colocado, que no final a gente vai colocar o sorteio. Como o nosso tempo é curto, né, não vai dar tempo para fazer coffee break, mas ali na mesa do canto tem chocolate, tem bolachinha, tem água, tem suco para quem quiser matar a fome, né? Bom, então vamos começar como a desobediência pode nos levar à transformação na educação. Como é que a gente vê a educação nos dias de hoje? Nosso entendimento, na maior parte das vezes, ela é extremamente
pasteurizada, né? Ela é dotada de uma forma padrão, engessada para todas as pessoas. E essa ilustração, que eu vou mostrar para vocês, acho que mostra bem o que é, né, a educação, né? Nós temos ali o elefante, um pinguim, um macaco, um peixe, uma foca e acho que um cachorro, né? E para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore, né? Logicamente que cada pessoa tem a sua habilidade, tem o seu conhecimento, e o que a escola visa fazer, na maior parte das vezes, é padronizar tudo, equalizar as pessoas, tá? E o que nós estamos percebendo é que isso não se encaixa mais. Ela foge ao conceito que as pessoas querem, os próprios alunos, tá? E o que é mais impressionante é nos darmos conta que esse modelo que nós utilizamos em pleno século XXI, ele vem do século XVIII, do modelo prussiano. Esse modelo começou na Prússia, depois foi adotado pelos Estados Unidos, pelo Japão e depois ganhou o mundo. Basicamente, é o modelo utilizado pela maior parte dos países, tá? Esse modelo visava única e exclusivamente preparar as crianças para o mercado de trabalho. É só a gente fazer algumas analogias, né? É muito semelhante o sistema das carteiras enfileiradas, das aulas expositivas com horário marcado, com disciplina, com as grades, com o sino, né, da escola. Tudo isso se assemelha muito a uma linha de produção, né, a uma fábrica, aquela fábrica dos modelos mais antigos, né? Então a escola nada mais era do que o simulacro de uma fábrica. Nós estávamos preparando futuros operários, tá? E por isso que nós tínhamos as matérias, os horários, a hierarquia, ou seja, o respeito ao máximo ao professor, né? Justamente para fazer com que a pessoa, quando ela chegasse na idade adequada, estivesse apta para atuar nas fábricas, tá? E o mais incrível é que esse modelo persiste até hoje. Logicamente que mudaram algumas ferramentas, né? A gente tem aí já várias escolas que usam tablets, usam lousas digitais e outras ferramentas mais aprimoradas, mais modernas, tá? Mas o conceito continua o mesmo, né? A gente continua avaliando os alunos por nota, ensinando pela repetição, ou seja, fazendo com que os alunos decorem fórmula, decorem datas, né? Sendo que isso está totalmente disponível online. Uma googada basta para que o aluno tenha acesso a essa informação, tá? Então, não tem a necessidade de forçar o ensino pela repetição, tá? A escola também estimula muita competitividade. A nota é uma maneira de competir. Basta a gente relembrar, né, como era que a gente estava na escola, né, ou vendo nossos filhos, sobrinhos, etc., que sempre havia aquela disputa, né, para ver quem tinha tirado mais. E até, por exemplo, entre irmãos, né, se o irmão ia mal na escola e o outro ia bem, sempre havia aquela comparação, né, os pais faziam, olha, seu irmão é estudioso, ele está indo bem, né, ele tirou 10, você tirou 7, tirou 5, vai ficar de recuperação. E isso acaba desencadeando na criança uma série de traumas, uma série de problemas, né? Logicamente que tem aí, dentro dessa estrutura, a imposição de um pensamento massificado, né? Aquela criança que pensa um pouco fora da caixa, que é mais questionadora, geralmente ela é inibida, esse pensamento diferente ele é tolhido, tá? A ovelha negra, aquele cara que quer aprontar, quer fazer diferente, né? Pregando a despersonalização e a obediência, né? Você tem que chegar no horário certo, respeitar o professor, ouvir tudo que ele tem que dizer. Logicamente que as boas práticas, a boa educação faz com que isso aconteça, né? Quando um fala, o outro ouve, né? Isso é normal. Mas que dê liberdade para que o aluno se expresse, fale e pense diferente. E atualmente o que a gente percebe é que ainda quem pensa diferente, ele é penalizado, ele é visto como alguém insubordinado, alguém rebelde, que não quer seguir a metodologia, não se curva aos padrões, tá? Então, a gente continua ali com as carteiras enfileiradas, né? Tem o notebook, tem tablet, etc., mas o objetivo é preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Mas daí a gente começa a entrar num dilema, né, que esse modelo é desconexo do mundo atual. Até porque, se a gente for pensar, o que é o mercado de trabalho hoje
daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se boa parte das profissões que nós conhecemos serão extintas ou completamente reformuladas? Como é que você vai trabalhar um aluno pensando, olha, você tem que estudar dessa forma porque você vai ser um engenheiro, porque você vai ser um médico, porque você vai ser um jornalista? Ora, daqui a 5, 10 anos, quando ele estiver com 18, 20 anos, entrando no mercado de trabalho, talvez a forma, tudo aquilo que ele aprendeu na escola, não tenha mais utilidade. Tá? Então, essa desconexão entre aquilo que a criança quer e o mercado gera vários problemas. Cada vez mais nós temos um número absurdo de crianças que não têm interesse, não conseguem prestar atenção. É muito maçante ficar dentro de uma sala de aula, sentado, parado durante 50 minutos, ou às vezes até mais. Tá? O estresse, pelas notas altas, por ser um bom aluno, por ter bom comportamento. Depressão, nós temos casos, né, depois eu acho que a Milene vai falar um pouco mais sobre isso, né, de como que, não só a escola, né, mas como o mundo atualmente gera muita depressão, suicídio entre as crianças, né, é um número que está aumentando muito. Ansiedade, tá? E também a segregação, né, aquele aluno que é rebelde, aquele aluno que tira notas altas, ou às vezes até o contrário, né, aquele aluno que é o CDF, né, aquele que sempre se sai bem, ele pode ser segregado por conta disso. Tá? E daí acaba gerando estigmas. Né? Muitas vezes, como o aluno é visto na escola pelos professores, pelos colegas, etc., acaba transcendendo a área escolar. Ele é visto pela família, pela sociedade, como alguém que é taxado como medíocre, como alguém desobediente, como alguém que não tem futuro. Tá? Esse frame aqui que eu tirei é desse documentário, que é maravilhoso. Tá? Está disponível no YouTube, que é Educação Proibida. É um documentário argentino. Eles entrevistaram especialistas de toda a América Latina, se não me engano entrevistaram também docentes da Espanha, e é um documentário maravilhoso que reavalia toda a questão da educação atual. Tá? Então fica a recomendação para quem quiser saber mais. E daí tem esse meme aqui que é bem famoso, né? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada. E boa parte daquilo que a gente aprendeu na escola a gente não usa, né? Olha só o quanto de tempo a gente perdeu, desperdiçou com coisas que nós não usamos hoje. Né? Sendo que a criança, na maior parte das vezes, ela já mostra propensão a alguma coisa. Alguma tarefa, alguma atividade, alguma habilidade. Em vez de a gente forçá-la a estudar necessariamente aquelas disciplinas, aquelas matérias que ela não quer, que ela não gosta, por que não dar mais tempo para que ela estude aquilo que ela gosta, aquilo que ela vai desenvolver ao longo da vida? Tá? E o fato é que o modelo atual está em colapso. Tá? Está em colapso por conta do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o mundo que a gente vive hoje. Né? Um mundo que a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar o tempo todo, não tem trégua, né? É mudança uma atrás da outra. Tá? E buscar estabilidade, buscar uma carreira fixa, etc., é algo cada vez mais impossível. Estabilidade hoje em dia é um artigo raro, que a gente não encontra, né, com facilidade. E as informações dão conta disso, né? Advogados são o próximo alvo da inteligência artificial, ou seja, a maior parte das profissões que são repetitivas, que são operacionais, elas tendem realmente a ser suplantadas por robôs, por inteligência artificial. Mas até aquelas que exigem um certo conhecimento, inteligência, concatenação de ideias, estão sendo suplantadas por robôs. Tá? Olha, na medicina, a inteligência artificial substituirá médicos e enfermeiros. Aqui uma matéria que saiu no Estadão, carreira estável já era. Aumenta o número de trabalhadores que muda de profissão aos 40 anos e insatisfação leva jovens trabalhadores a mudanças radicais na carreira. Ou seja, o que a gente percebe é que você estudar para ter uma carreira até o final da vida é algo que não faz mais a cabeça de boa parte dos jovens e de boa parte dos adultos. Né? Está todo mundo procurando mudanças, procurando novas carreiras, desenvolver novas habilidades. E como o conhecimento, boa parte dele já está disponível online, é educação sob demanda, então você pode ser aquilo que quiser. O conteúdo está disponível, é só você estudar e começar a praticar. Tá? Não tem muito sentido você forçar o aluno a fazer uma série de disciplinas que muitas vezes ele não vai usar, sendo que a carreira ele vai poder mudar a hora que quiser.
Tem essa frase aqui do Murilo Gun: no futuro, o grande diferencial do ser humano será ser humano. Né? Mas a escola atual, novamente, a boa parte delas, né, logicamente que há exceção, ela não ensina isso. Ela está muito focada apenas no hard skill, no conhecimento técnico. Né? E chega, esse modelo não funciona mais, é necessário desobedecer, é necessário levar à disrupção. Né? E agora, amor, dá continuidade à palestra. Vou complementar. Tem tempo para mim ainda, Mi? 10 minutos. Só deixou 10 minutos, é meu marido, viu, gente? Bom, vamos dar continuidade aqui. O modelo não funciona mais, né? O que a gente pode fazer com isso, com essa informação? Precisamos ser desobedientes para mudar a educação. E o que é ser desobediente? Né? Ser desobediente aqui é quebrar padrões, quebrar paradigmas, sair do bloqueio das tradições de que sempre foi assim. Né? Um modelo prussiano do século XVIII, que foi desenvolvido para moldar, né? Para doutrinar, ou melhor, para adestrar as crianças e os jovens para o modelo competitivo de mercado, mas não funciona mais, não apetece mais aos jovens e nem às crianças. E como é que esse modelo de escola, como é que a gente pode fazer esse novo modelo de escola? Aqui a gente vai dar alguns exemplos de escolas que já fazem essas coisas, essas atividades diferenciadas. Por exemplo, sem matérias fixas. Né? Eu vi um documentário recente, quer dizer, não é recente, de 2011, recente foi o outro que a gente viu, Educação Proibida. Mas aquele programa Provocação, né, amor, que antes era o Abu Janra, eu assisti o de 2011 com o Rubem Alves, e ele fala da Escola da Ponte em Portugal. Essa escola é maravilhosa, é um modelo de educação inovadora, que, aliás, trouxe espelho aqui para o Brasil, para a Escola Amorim Lima, né, e outras mais. A fala do Rubem Alves é muito interessante, porque ele fala que, eu não lembro da história toda, mas ele foi convidado para conhecer essa Escola da Ponte em Portugal, e ele foi lá todo interessado, falaram para ele que era uma escola diferente, ele falou, mas diferente o quê? Como assim diferente? Não podemos te contar, espera que você vai saber lá o que essa escola é diferente. Chegando lá, ele foi recebido pelo diretor, ele crente, né, que o diretor ia apresentar a escola, e conversando com o diretor, passa uma menina e ele fala, ela vai te apresentar a escola, uma criança. Né? Eu não lembro, ele não cita a idade, mas ele só fala que é uma menina. E daí ele fica nossa, uma menina vai me apresentar a escola. E a menina simplesmente falou assim para ele, olha, tudo que você sabe sobre escola até hoje, esquece tudo. Eu vou te mostrar um novo modelo de escola. E ela começa, aqui nós não temos sala de aulas, aqui nós não temos sirene que se fala, o sinal, né, para começar e terminar as aulas, e não temos professores. E aí o silêncio, né, mas como assim não tem professores? Aqui nós formamos grupos de alunos com interesses em comum e trabalhamos projetos, né, grupos de 6 alunos, cada um dentro da sua aptidão, a gente escolhe um tema em comum, trabalhamos em projeto e nós convidamos os professores, um professor, mais de um professor, para ser nossos orientadores. Que legal, né? Uma criança. E esse modelo eu vi aqui no Brasil, tive a oportunidade de presenciar junto com a minha parceira de projeto, a Milene, na Escola Monteiro Lobato. A Márcia vai falar um pouquinho depois desse case. E sem horários, sem divisão por idade. Por que sem divisão por idade? Porque as crianças maiores, elas podem ensinar os menores. E aí vão se ajudando, vão criando a empatia, né? O respeito pelo outro que sabe. E vice-versa, é uma troca. Assim como a gente fala das gerações, geração Nutella, né? Que são os mais jovens, e geração anterior, que não há entendimento nosso, nós que somos mais sérios, para os jovens, né, tem que ter uma troca, né? Eles têm muito a nos ensinar, mas nós também temos, acho que, alguma coisa para ensinar para eles, né? Sem paredes
Essa Sem Paredes, eu lembro muito de uma entrevista da Ana Elisa, que é a diretora da Escola Amorim Lima, que fica no Butantã. Quando ela decidiu quebrar paredes, literalmente, né, entre salas de aulas, uma criança, né, um aluno, chegou para ela e falou: nossa, professora, obrigada. Obrigada por ter quebrado essas paredes, porque nós não somos ladrões, não somos bandidos. E aí você entende o quê? Que essa criança se sente preso na escola. E não é esse o conceito que a gente quer de escola. A escola tem que ser um lugar confortável, tem que ser extensão de casa. Mas não é isso que a gente vê na maioria das escolas, infelizmente. Então, a escola baseada em projetos, como a gente tem o espelho da Escola da Ponte, como a gente tem a Monteiro Lobato, como a gente tem a Amorim Lima, dá a oportunidade desses jovens trabalhar a criatividade, né? A criatividade que nós já nascemos com ela, mas a escola ela mata, ela bloqueia essa criatividade, porque não nos permite pensar, não nos permite questionar. E isso é muito complicado, principalmente para os jovens agora, para as crianças que estão vindo, porque são gerações, eu acredito que são gerações mais inteligentes, digamos assim. Não sei se inteligentes é a palavra certa, mas eles já vêm com uma bagagem muito mais avançada do que a nossa. E ensinar para esses jovens hoje não é mais aquele ensinar do passado. Pelo contrário, é dizer para ele que a educação hoje é aprender e reaprender. Não existe mais aquele ensino quadrado que o professor lá na frente dita regras e você não pode questionar. Um modelo de escola que ensine empreendedorismo, né? Que ensine, que dê a oportunidade dessas crianças, desses jovens, explorarem o que eles têm de melhor, as suas aptidões. Cada criança tem o seu tempo de aprendizado, né? Ninguém aprende da mesma forma, do mesmo jeito. E é o que a gente vê hoje no modelo atual de ensino. Cada criança tem o seu tempo. Essas comparações que nós fazemos é muito cruel, porque você vai armazenando isso na sua cabeça. Chega lá na fase adulta, é só olharmos para nós, né? As nossas frustrações, a nossa ansiedade, os nossos problemas. Olha para dentro, que aí e faz um vínculo lá com a educação que a gente teve, né? Educação em casa também. Não é culpa dos nossos pais, não é isso que eu quero dizer. Porque eles também não foram ensinados, eles também não tiveram essa oportunidade de conhecer, do autoconhecimento, que é de olhar para dentro. Trabalhar em equipe, né? Esse trabalho em equipe é fundamental, porque a gente aprende a compartilhar, aprende a dividir ideias, a gente aprende a respeitar a opinião do outro. Estimular a curiosidade, né? O que a gente falou um pouquinho mais atrás, da criatividade que nós já nascemos com ele. Então, é importante que a gente tenha esse pensamento de deixar que essas crianças falem, dar voz para essas crianças e para esses jovens. Incentivar a criatividade com um propósito, eles precisam saber o que eles estão fazendo. Não é mais faça isso porque é assim. Não dá mais, não cabe mais na cabeça deles, e nem na nossa. Né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, não cabe mais. Eu sou engenheira, formada em engenharia de produção, e às vezes eu fico pensando, nossa, eu aprendi tanta fórmula, e onde é que eu aplico isso hoje? Né? Não são fórmulas matemáticas, não são regras, não são aquelas aprendizados decorados que vai nos fazer um ser melhor. Eu acho que a gestão das emoções é o mais importante, é o que vai nos conduzir a viver melhor e a aceitar essa mudança que está acontecendo hoje nesse mundo VUCA, né? Porque a gente só sabe que está mudando, e cada dia mais. Né? E para a gente acompanhar essas mudanças, principalmente quem está chegando agora, as crianças e jovens, eles precisam ter um preparo, uma estrutura emocional. Trabalhos com impacto social e relevância, né? Trabalhar a generosidade. Por que não colocar essas crianças para irem fazer trabalhos sociais? Né? A gente tem um projeto, depois, se der tempo, eu vou mencionar, onde a gente cita algumas atividades que podem ser colocadas nas escolas, sem muito investimento. A gente não precisa esperar por programas do governo. A gente pode fazer escolas e pais. Acho que essa união, trazer os pais de volta para as escolas, a aproximação dos pais com as escolas, já acho que é fundamental. Porque a gente terceirizou muito, né, essa educação para as escolas, e não é assim que funciona. Se nós, pais, não tivermos a iniciativa de ir junto com as escolas, ninguém mais vai. Não é o governo que vai fazer isso.
porque não é interessante. Com cooperação. A gente percebe muito hoje que os jovens, eles não têm mais, não apetece mais a competição. O que a gente percebe quando a gente conversa com essas crianças, com esses jovens, eles querem compartilhar, eles querem dividir. Eles não estão mais interessados em competir como nós fomos doutrinados, né? Aquela competição acirrada. Não, eles querem se divertir, eles querem brincar nas escolas, crianças. Né? Mas desde cedo a gente vai criando aquele sistema de competição. Respeitar as individualidades. Quando a gente coloca na base das escolas a oportunidade da criança trabalhar o autoconhecimento, a gente cria essa empatia, a gente cria esse respeito para com o outro. Dividir as responsabilidades, né? Cada um tendo a sua responsabilidade de acordo com a idade, né? Também não adianta a gente colocar coisas que vão além da idade daquela criança. É deixar que as coisas fluam naturalmente. Saúde mental. Gente, isso aqui, para mim, é a chave, sabe? É o que a gente tem que trabalhar mais hoje, é a saúde mental. Porque os índices, né, de depressão cada dia maior, de suicídio, a gente vê aí o aumento absurdo de suicídio de jovens de 19 a 25 anos de idade. Crianças tirando a própria vida. Crianças de 8 anos tirando a própria vida é inimaginável, mas acontece, está acontecendo cada dia mais. E aí você se pergunta, por quê? O que faz uma criança tirar a própria vida com 8, 9 anos de idade? Tem alguma coisa errada. A gente precisa fazer alguma coisa. E meu tempo já acabou. Mas eu não terminei ainda. Meu Deus! Autoconhecimento, né, que eu já citei anteriormente. Atividades ao ar livre, ter contato com a natureza. Trazer essas crianças, plantar, fazer horta, sabe? Coisas simples que dá pra gente fazer. Trazer essas atividades com os pais. Coloca os pais dentro da escola, cria grupos, coloca esse pai para ser líder e para levar essas crianças para uma atividade ao ar livre. Vamos criar interação entre pais e filhos, né, dentro das escolas. Vamos dar essa oportunidade deles se sentirem pertencidos, né, e junto com a família. Meditação e yoga são alguns exemplos de atividades que a gente consegue enxergar que funciona, né, porque já temos exemplos de escolas que já aplicam e funcionam. Né? A gente traz uma melhora na formação dessa criança. Trabalhar a generosidade com amor. Acho que amor também é a palavra, é a chave de tudo, né? Voltar para o coração. Parar um pouco aqui na mente e voltarmos ao coração. Mas esse tipo de escola existe? É possível? Sim, existe. Algumas já estão trabalhando fundo nisso. Né? A gente tem aí uns exemplos, por exemplo, aqui a gente tem a Amor e Lima, que já tem um pouquinho da diretora Ana Elisa, né? Crianças trabalhando ao ar livre, aqui em São Paulo, no Butantã. Temos a Escola Nave, em Recife, também é um exemplo de escola inovadora. A Steve Jobs School, que fica na Holanda, também é um outro modelo de escola inovadora, que já trabalha alguma dessas atividades. A Quest to Learn, que fica em Nova York, também é um exemplo de escola inovadora. Projeto Âncora, que fica aqui em Cotia, é um projeto fantástico também, vale a pena conhecer. A Green School, eu adoro falar dessa escola, porque ele tem um sistema muito legal, e olha a estrutura da escola dele, fica em Bali, né, na Indonésia, essa escola. E lá eles trabalham muito a questão de sustentabilidade. Os próprios alunos trabalham projetos para que a escola fique de pé, né? Por exemplo, reciclagem de óleo para trabalhar as atividades da escola. Então, é muito legal os projetos que eles fazem na Green School. Temos essa outra escola aqui que fica... É uma escola na Austrália, a Orana Park. E temos a escola Monteiro Lobato. Esse aqui eu não vou dar spoiler, porque a gente tem a diretora aqui para falar dela. Aqui é um documentário que a gente assiste com frequência na TV Cultura, né? Não no canal, é no YouTube. Tem um canal que tem exemplo de escolas inovadoras e vale a pena conhecer. Tem uns cases muito legais.
E esse livro do Sal McCann, né, fundador da Khan Academy, nós lemos esse livro e tiramos vários exemplos de atividades de escolas inovadoras. Vale a pena ler também. Alguém conhece esse livro? Alguém já leu? Vale ler. E como fazer essa transformação? Né? Como mudar esse modelo prussiano, esse modelo arcaico, para um modelo inovador? Como quebrar essas regras? Como trazer a educação disruptiva? Não existe fórmula pronta. Não tem fórmula pronta. Eu acho que basta ter coragem. Eu ouvi isso da Ana Luísa, ouvi isso da Márcia. É coragem, porque fácil não é. Mas acreditamos que precisamos do diálogo. Dialogar com escolas, né? Trazer os pais para dentro das escolas. Os alunos são os mais interessados. Vamos ouvir os alunos, porque eles são os mais... Ouvir os professores também, claro, os educadores. Todos nós, acho que todos nós juntos, nós podemos mudar. Nós, como sociedade civil, nós podemos mudar. Mas precisamos começar já. Não tem mais tempo, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala que esse mundo está mudando muito rápido e não dá mais tempo, não dá mais para esperar, né? A gente tem que correr atrás, porque senão as coisas vão de uma forma tão absurda que a gente só vai conseguir mais índices de depressão, de transtorno, de suicídio, cada vez mais cedo. Afinal, até quando a gente vai continuar adestrando as crianças? Essa frase é muito forte, essa imagem também é muito forte, né? Mas é para cutucar mesmo, é para provocar. Essa é a nossa ideia, porque não dá mais para esperar, né? Bom, eu tenho que finalizar porque meu tempo está esgotadíssimo, a gente tem horário, né? Aqui mais uma vez o meu muito obrigada.